Olá, o Pauta Especial está no ar. Aqui no estúdio vamos falar sobre o aumento no número de autuações por embriaguez ao volante que o BPTran registrou no primeiro semestre do ano. O crescimento é de 82% em relação ao mesmo período de 2015. Também vamos falar sobre a discriminação de gêneros nas redes sociais, um problema infelizmente ainda comum. Um fórum em Maceió vai discutir o assunto e vamos mostrar ainda o perigo dos perfis falsos na internet. Muitas pessoas se aproveitam do anonimato para cometer vários tipos de crimes. O número de autuações por embriaguez ao volante aumentou 82% no primeiro semestre desse ano, se comparado ao mesmo período de 2015. De janeiro até agora foram registrados 385 autos de infração. O número de carteiras de motoristas recolhidas e veículos apreendidos também cresceu bastante. Aqui comigo no estúdio está o subcomandante do Batalhão de Polícia de Trânsito, Major Felipe Lins. Major, esses dados comparativos representam o quê? Aumento de efetivo, aumento de infrações, uma visibilidade maior nessa questão por conta da lei seca? Realmente, existem alguns dados, né, que impressionam, até impressiona a quantidade de infrações e veículos que foram recolhidos. Eu acho que tudo que você falou aí, Miguel, tem a ver com aumento de apreensões, a fiscalização maior na rua por parte do Batalhão de Trânsito, que é a nova metodologia que foi implantada pelo comando, certo? Aí em questão de efetivo, não. O efetivo praticamente é o mesmo, até diminuiu um pouco por questão de alguns que foram para a reserva. Foi a questão de gestão, de fazer com que o policiamento de trânsito esteja na rua, trazendo segurança para toda a sociedade, mostrando que o policial militar do trânsito é igual a um policial também das unidades operacionais dos bairros, né? Então o Batalhão de Trânsito ele não só fiscaliza, ele fiscaliza o documento, mas ele abre o carro, ele reviste os condutores. E nessas fiscalizações é natural de cair armas, cair drogas, apreensões de veículos roubados. Isso aí faz parte de toda a sistemática da operação. A prática trouxe muitas surpresas, né? Exatamente, a prática trouxe muita surpresa. Se você for fazer um comparativo dos anos anteriores, de 2014, 2015, 2016, você vai ver que os números cresceram, né, significativamente. E uma coisa interessante é que mudou a cultura do lugar. Ou seja, o motorista alagoano, maceioense, quando dá sexta-feira, ele já pensa duas vezes ao se deslocar de uma festa, de um ponto em que ele estava se divertindo. Então, mudou a cultura. Exatamente. Eu acho que essa quebra de paradigma, essa mudança de cultura é importante para o condutor e também importante para a fiscalização. Hoje você vai para uma festa, né, e você vê o amigo da vez, aquela pessoa que está dirigindo, para não ter que dirigir de forma errada, embriagada. Né, eu sempre digo que essa combinação, Miguel, entre a bebida e direção, ela não combina. Então eu sempre falo nas minhas operações que muitas vezes, Miguel, chegam os pais chateados porque seus filhos estão presos, seus filhos estão sendo encaminhados para a delegacia. E eu digo muito assim, a frase que eu sempre uso é o seguinte: eu prefiro que o senhor fique com raiva de mim, mas eu estou entregando ele na delegacia vivo, do que ele atropelar alguém ou ele mesmo está morto e o senhor, em vez de ir para a delegacia, o senhor ir para o IML. E é um convencimento que eu acho que é um impacto recebido e que aceita, né, a situação, né? É verdade. Que é muito difícil um pai ver o seu filho ou a sua filha numa delegacia. É muito. Mas o mais importante, Miguel, de tudo isso é que a lei seca e o Batalhão de Trânsito não veio aqui para punir. O que a gente precisa é preservar e salvar vidas. Esse é o objetivo principal. Eu acho que quando o senhor diz essa frase, o entendimento é rápido, né? É impactante, né? Exatamente. É melhor o senhor vir aqui do que ir no IML. E quando eu digo isso, Miguel, eu sinto que a reação, né, do pai, ou então daquele responsável, ele muda. É como se fosse um choque, né? Aquelas palavras, como você mesmo disse, essas frases impactantes, né? Mas a gente tem que mostrar isso para ele. Porque a gente só sabe disso, Miguel, quando acontece com um parente nosso. A gente só sabe disso quando acontece com uma pessoa nossa, né? E aí eu faço um apelo até os seus telespectadores para que todas as pessoas que se depararem com a operação da lei seca, se depararem com uma operação policial militar, ele evite falar no WhatsApp, informar onde está a operação. Por quê? Porque
O mala, desculpa a expressão, mas aquele que comete ilícitos, que rouba um carro, rouba uma moto, ele também tem grupo social, ele também tem um WhatsApp. Então, a partir do momento que ele é avisado, o que tem operação, lugar tal, o local, onde, a parte alta, a parte de cima, o bairro, ele vai evitar de passar. Então, eu sempre falo o seguinte... E naquele carro está o potencial ofensivo de um sequestrador, exatamente, de um assaltante, exatamente. De um homicida, né? Então, quando eu digo que a lei seca não é só para soprar bafômetro, quando você bota uma equipe do BPTran trabalhando, fazendo lei seca ou não, é também para combater as irregularidades que acontecem no dia a dia. A quantidade de motos que são roubadas é grande, mas esse é o trabalho principal do Batalhão de Trânsito, da lei seca, é preservar vidas e trazer essa sensação de segurança que tanto a população quer. O jornalismo policial, ele tem trazido coisas novas, como, por exemplo, o filho que pegou o carro do pai e não é da classe média baixa, classe média alta. E que se utiliza desse carro, às vezes da arma do pai, ou de uma arma qualquer, para cometer os ilícitos. No bairro onde mora e em outros bairros, né? Ele se desloca de um bairro para outro para fazer esse tipo de... cometer assaltos. Quando a polícia pega, isso tem causado uma surpresa, principalmente nos últimos meses. O senhor tem constatado isso? Jovens e até mulheres em carros particulares dos pais, carros quentes, né, que têm procedência, mas que estavam sendo utilizados em assaltos? Acontece. Eu sempre digo, quando a gente fala de educação familiar, eu sempre falo que sai um pouco da polícia. Né? Existe uma diferença muito grande em educação e escolarização. Né? A escolarização é aquilo que você aprende na sala de aula com os professores. Mas a educação, Miguel, ela vem de berço, ela vem dentro da família da gente. Né? Então, se os pais não der limite, porque todo ser humano tem que ter um limite. Muitas vezes, esses limites que não são dados aos seus filhos, quando são pequenos, vai sofrer lá na frente. E aí é o que acontece. Quando o pai não dá o não, quem tem que dar é a polícia. Quem tem que dar é o Estado. Quando eu digo a polícia, é o Estado. Então, muitas vezes, os pais não... Eu não estou aqui querendo entrar no mérito da educação de ninguém. Eu só quero dizer que essa situação que você está me colocando, geralmente são pessoas que não souberam dar um não para os seus filhos lá atrás, ontem. E a gente se depara. Porque quando os pais chegam, eles ficam com a mão na cabeça. Como é que aconteceu? Por que fez isso? São indagações que são feitas para os jovens que às vezes dá vontade de dizer, o culpado também é o senhor. Não é verdade? Então, e eu acho que é falta de observação e acompanhamento em casa, né? Se você vê seu filho chegando com um objeto de valor, né? Com algo que não foi dado pela família, você começa a desconfiar, começa a estudar aquela situação, né? E é um fato muito importante, Miguel, se você for analisar, são pequenos detalhes que os pais, eu digo porque eu sou pai, eu tenho certeza que você também, o simples fato da gente levar nossos filhos no colégio, o simples fato de você saber que os seus filhos estão andando, essa situação que você está me colocando, de saber o que foi que aquilo, isso aqui não é seu, você comprou aonde, você arrumou aonde. Então, muitos pais não têm esse tempo. Às vezes são médicos, são engenheiros, a profissão requer uma dedicação mais exclusiva, mas os filhos em casa estão sofrendo. Os filhos em casa não estão sendo acompanhados como deveria. Né? Então, quando há essa ausência por parte da família, com certeza, lá na frente, vai se deparar com o Estado que vai ser de forma ríspida e, infelizmente, acontece esse tipo de situação. Antigamente, isso eu falo 20, 30 anos atrás, os jovens, até mesmo por determinação familiar e até por autoafirmação, ele antecipava, né, o dirigir. Sem habilitação. Aprendia logo, desde criança, meu filho já sabe dirigir, e isso era um momento de honra para a família. Isso mudou, não foi? Mudou, mas deixa eu falar uma coisa interessante para você. Realmente, antigamente, você via muitos pais ensinando seus filhos em determinados locais, colocando aquele aparelho de balizamento para fazer a baliza. Realmente mudou com o surgimento das autoescolas, com o acesso mais fácil das autoescolas. Agora, deixa eu contar um dado interessante. Quando você vai fazer a prova do Detran, você chega lá no Detran, ontem e hoje fizemos operações interessantes.
eu coloquei algumas guarnições na frente do Detran. Eu fiquei esperando, foi a determinação, ficar esperando quem são as pessoas que vão fazer exame. Pasmem, as pessoas que vão fazer exame já chegam com seus carros. Aí eu lhe pergunto, como? Se você não tem a carteira. Se não tem a carteira. Você está indo com o carro de forma equivocada. Já cometendo a irregularidade. Então, se for pego, talvez até nem tira a carteira por um bom tempo, né? Parece que é um ano e 6 Exatamente, meses. dependendo do tipo de infração. Então, assim, essas operações que foram feitas na frente do pátio do Detran, onde se faz o exame, só ontem foram feitas 15 autuações de pessoas inabilitadas. Significa que eram 15 pessoas que estavam transitando em Maceió sem habilitação. Eu achei interessante, eu acho que foi de forma conveniada a BPTran com o SMTT, de participar de festas populares para conscientizar, panfletar, dizendo, nós estamos aqui, lei seca, e depois a blitz na saída da festa. Exatamente. Isso foi de uma valia muito grande, salvou milhares de vidas. Isso é um programa, isso é um trabalho que a gente tem feito chamado Amigo da Vez. Como é que funciona isso? Nós levamos a lei seca para bares, restaurantes. No começo, Miguel, nós estávamos meio receosos. Como é que nós iríamos ser recebidos? Né? Porque você está indo num bar onde tem bebida, um lugar onde tem bebida, né? É uma coisa interessante, mas por incrível que pareça, nós fomos recebidos da melhor forma possível. Nós fomos para vários estabelecimentos de grande porte, que não vou citar o nome até porque é questão comercial, né? Não vou falar, mas existem tantos bares na parte baixa como os bares na parte alta. O que é que a gente faz? A gente conversa com as pessoas. Nós levamos, Miguel, um cadeirante. Esse cadeirante foi vítima de um acidente de trânsito por causa do álcool. Ele fala no microfone, isso comove, né? Eu uso um pouco da psicologia, as pessoas começam a ver, poxa, aquele cara ali teve um acidente. E aí a gente fala no grupo de amigos, você bebeu desde que horas? Não, estou bebendo aqui há 1h30. Vamos soprar o bafômetro para ver qual tipo de grau que você está. E aí a gente mostra a ele, se você fosse dirigir, você não ia responder só na parte administrativa, você ia responder na parte criminal. Porque de 0,4 a 0,33, Miguel, você responde na parte administrativa. De 0,34 em diante, você responde na parte criminal. Ou seja, você responde na parte administrativa junto ao Detran, mas você também é encaminhado para a delegacia para ser feito o flagrante. Então isso aí a gente mostra. Aí tem uma fila, por incrível que pareça, uma fila dentro do bar para soprar bafômetro. E aí distribuindo panfletos, distribuindo camisas com o nome da lei seca. Esse é o trabalho social. Bom, terminou. Vamos fazer a operação. Conversamos com o Major Felipe Lins, subcomandante do BPTran. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, é sempre uma satisfação estar aqui, prestigiando o seu programa e informando tudo que o Batalhão de Trânsito da Lei Seca sempre faz na sociedade. No próximo bloco, vamos falar dos perigos dos perfis falsos nas redes sociais. O anonimato serve de esconderijo para criminosos. E vamos falar aqui no estúdio de um problema que tem se tornado frequente nas redes sociais: a discriminação de gênero. Esse tema vai ser discutido em um fórum aqui em Maceió e você confere depois do intervalo. Até já.